Seu casamento não vai bem. Apesar de você fazer todas as coisas para que isso possa andar, melhorar, ainda assim as coisas não se ajeitam. Você estudou, se preparou, estava capacitado, fez a formação, mas parece que as coisas não andam na sua vida. Por fora, você está bem, mas por dentro você sente que há uma batalha espiritual acontecendo. Você sabia que a batalha espiritual é algo real? É algo que está presente no mundo e que a palavra de Deus dá várias referências a respeito disto? Para falar sobre esse e outros assuntos, eu estou hoje aqui iniciando uma conversa com o meu amigo, pastor Adriano Malafaia. Pastor Adriano Malafaia, que é bacharel em teologia, formado pelo IBAD e pela FAECAD, e vai estar conosco hoje, nos dando conversando, né? Nós vamos conversar juntos a respeito desse assunto. Fique conosco, que tem muita coisa para você aprender sobre isso, ok? Pastor Adriano, fala aí pra gente um pouquinho, batalha espiritual. O que que é batalha espiritual? O que que é essa guerra espiritual que a Bíblia tanto fala, que os crentes tanto falam? Explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Pastor Jonatas, batalha espiritual, tem muita gente que acredita que não existe, mas realmente ela existe, tá? A batalha espiritual, ela existe, ela tanto existe que ela afeta a sua vida pessoal. Ela é invisível aos nossos olhos, mas é tangível aos seus efeitos, né? Nós vemos em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, e eu quero começar aqui, destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Essa aqui é uma tradução da King James. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que nós precisamos extrair disso aqui? Que a guerra espiritual ela não é uma ficção. A guerra espiritual ela não é uma metáfora, não é uma história. A guerra espiritual existe. Ela é invisível aos nossos olhos, tá? Mas ela é tangível aos seus efeitos. Então nós precisamos ter muito cuidado quando se fala em guerra espiritual, porque parece que está viralizando, né? Que existe guerra, que não existe. Não, negativo. Ela existe e ela é complicada porque é tangível aos efeitos da vida pessoal. É espiritual, mas os seus efeitos são na vida pessoal. Muitas pessoas, pastor Adriano, muitas vezes me procuram e falam que nós cristãos, os crentes, são espirituais demais, querem espiritualizar tudo e levam para essa direção, no caminho de que tipo tudo para eles é espiritual. Mas na verdade a gente sabe que o mundo físico ele é governado pelo mundo espiritual. Então, por Exatamente. exemplo, tem pessoas que são talentosas, tem pessoas Exatamente. que têm formação, mas não conseguem um emprego, a vida não anda, as coisas não crescem, né? Uhum. Isso também por alguma razão, uma resistência espiritual que pode estar acontecendo na vida dessa Sim, porque pessoa? os ataques eles são emocionais, traz confusão mental. Os ataques eles desgastam espiritualmente, são tentações bem calculadas, sabe? E aí isso vai afetando cada área da sua vida. O problema, o pastor Jonatas, é que uma das maiores estratégias do inimigo é tentar te convencer que não existe uma batalha espiritual. Uhum. Ele tenta te convencer, o golpe do inimigo é não te derrubar, deixar que você caia de uma vez. Não, ele vai minando a sua mente, tentando te convencer que não existe uma guerra espiritual, que não existe batalha, que não existe inferno, que não existe nada disso. Mas só que a Bíblia nos fala que a nossa luta, ela não é contra carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades que agem nos bastidores da nossa realidade. Sim, sim. Essa luta, ela age nos bastidores. Então nós precisamos entender que existe uma guerra, existe uma estratégia e Deus nos possibilita de armas para vencer isso. Legal. E ainda desculpa, só para poder deixar claro, porque isso aí são perguntas que a gente vai recebendo no decorrer do Sim, ministério, claro. né? Você também já deve ter vivido isso. Por exemplo, uma família que está enfrentando um drama.
um casamento que está à beira do seu rompimento, casais que estão vivendo dificuldades para se entender, se ajustar. E quando você vai buscar no diagnóstico familiar, você vai ver nos seus antepassados, o avô se separou, a mãe e o pai se separaram, e agora essa família, esse casal, está vivendo o mesmo drama, a mesma dificuldade. Seria isso também? Há na Bíblia alguma referência que possa nos dizer que há casos de repente, batalhas espirituais familiares que vão passando de geração em geração e que nós precisamos romper, vencer, lutar? Porque tem muitas famílias que vivem isso, que vivem essa dificuldade de, sabe, não conseguem ajustar relacionamentos, todo mundo na casa vive dramas. Como que a Bíblia fala sobre isso? É possível realmente ter uma força ali atuando numa família já há gerações? Isso aí é É, algo que pode o acontecer? que a gente precisa entender que no mundo espiritual existem anjos e demônios, né? Sim. E aí, Lucas capítulo 22, 31 diz que eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, Uhum. né? E aí 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. O Sim. que a gente precisa entender é que uma pessoa, independente da geração dela, geração passada, e avô, bisavô, daqui para frente, alguém precisa ser o corte. Alguém precisa ser o ponto de partida para resolver aquele problema Sim. espiritual que vem geracional, Sim. né? E isso aí começa com você. A É. gente começa. Isso aí. Começa contigo. Você que está ouvindo agora o nosso podcast, a nossa conversa, de repente você está passando por esse tipo de problema que já vem do seu avô, que já vem do seu bisavô e está chegando em você. E hoje o Espírito Santo clareou na sua mente que você está passando por isso. Só que o diabo sopra no seu ouvido. Não vai, não consegue, tá fadado ao fracasso, mas nós precisamos te clarear que existe uma solução. E a solução parte de você. A Bíblia diz, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor. De repente, seu avô não vigiou, seu bisavô não vigiou, mas você, a partir de agora, vai vigiar. Então, é interessante que você comece, a partir de hoje, a sua mudança de vida, a sua quebra de maldição, a sua guerra espiritual, ela não vai ficar mais apática, não vai ficar mais neutralizada. As suas armas, através da Bíblia, através de Deus, elas vão vir para a sua mão para que você possa conseguir quebrar essa maldição. Legal. E tem também o próprio texto bíblico que você iniciou falando, ele diz que essas armas, elas não são carnais, Não né? são carnais. Aqui no versículo antecedente, aqui no versículo 4, vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então Isso. veja, realmente existem essas fortalezas. Não é uma fortaleza. Exatamente. Fortalezas. Então, assim, o que eu tenho percebido? Tenho percebido famílias que seguem determinados padrões que são padrões que são cultivados, que são manutenidos por forças satânicas que prendem essas pessoas, que amarram essas pessoas para que elas possam continuar sempre vivendo aquele mesmo E padrão. acaba virando um cotidiano, entre aspas. Exatamente. São os demônios cotidianos, né? O pecado Então, de estimação. aquilo mesmo. O demônio nosso de cada dia, né? Pois A é. pessoa tem aquele demônio dela que fica ali na família, que fica escravizando e que às vezes ela nem percebe, ela não se dá conta. Foi aquilo que você acabou de falar, você usou uma frase que é perfeita. Porque o diabo, ele não está querendo que você tenha uma queda brusca para que você perceba que ele está ali. Ele quer te convencer que não existe uma guerra. Me faz lembrar uma história que eu ouvia quando era criança a respeito de sapo, né? De rã. Quando você pega um sapo, uma rã e coloca ele logo direto de uma vez numa água quente, ele bate e pula. Bate e pula. Mas se você colocar ele na água ambiente Ele vai acostumando. e vai esquentando aos poucos, ele vai morrer ali dentro e não vai sair dali. Então, veja, a mesma coisa pode estar acontecendo com muitas pessoas agora nesse momento. Elas podem, de repente, estar nesse ambiente e não estar percebendo. E aos poucos a energia, os sonhos, os projetos
aquilo que ela quer fazer, está morrendo e ela não está entendendo que isso é uma batalha. E nunca será uma batalha se você não declara guerra também. Pronto. Porque tem isso. Tem. Né? E Porque quem ama a paz precisa, entre aspas, amar a guerra. Exatamente. Né? E para conseguir ver que existe uma guerra, existe interessante, é o discernimento de espíritos. Né? Se nós não tivermos o discernimento de espírito, como é que nós vamos saber que estamos em guerra? Sim. E aí o interessante é que tem muitas pessoas que pedem a Deus bênção. Isso é interessante, você melhorar de vida, melhorar uma casa, ter um apartamento bom, um carro novo, um emprego bom, ganhar mais. Sim. Mas e pedir bênçãos espirituais, discernimento de espírito? Você tem pedido discernimento de espírito? Você tem pedido ao Senhor uma bênção espiritual? Porque não adianta, nós vemos, nós conhecemos, nós sabemos de histórias de pessoas que têm uma vida bastarda, né? E aí não tem paz dentro de casa. Milionários e não tem paz dentro de casa. Por quê? Lá atrás entrou em guerra e não sabe discernir hoje. E pessoas que têm uma vida simples, que têm uma vida de paz. Então, o discernimento do espírito vem para te clarear. Está em guerra, então vamos para cima. Isso aí. Agora, como que a gente esclarece essa batalha espiritual, pastor Adriano? Assim, porque aqui tem pessoas que estão nos acompanhando que não têm o mesmo conhecimento bíblico que nós temos. E talvez essa pessoa você que esteja nos acompanhando, muito provavelmente você ainda não tenha tido encontro com Deus, não conheça a palavra de Deus, e aí pode ser que você, de repente, esteja vivendo uma batalha e nem se dê conta disso. Você acha que é o karma, você acha que o problema é com você, e na verdade tem uma força do mal. Agora, me explica, há na Bíblia uma base para a gente poder entender por que essas forças lutam contra o ser humano? Por que esse ódio? Por que essa briga? Por que eu não posso dizer, pô, eu não estou em guerra, eu só quero ficar aqui, viver a minha vida? Por que a gente tem que escolher um lado, pastor Adriano? A gente é obrigado a escolher um lado? Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida bem, saudável, feliz, contente, mas que não quer lado nenhum, só quer ficar na dela, não quer nem servir a Deus e nem quer ser adepto de Satanás, ela pode ficar isenta? Existe essa possibilidade ou no reino de Deus não? Ou é joio ou é trigo, ou é um ou é outro? Como que é isso na palavra? Nós precisamos entender que você vai concordar comigo que o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Isso aí, é claro, está na Bíblia, que é o nosso direcionamento. Então, independente da sua questão financeira, da sua vida social, ele vai tentar te destruir. E aí a pergunta é prática. Você quer ser destruído ou você quer viver em paz? Então, se você quer viver em paz, você precisa buscar a paz, guerreando contra as guerras espirituais. Não é mais ou menos isso? Sim, sim. Então, nós precisamos só entender onde que há a batalha. Sim. Se existe ou não. Ela é travada ou não. Ela guerreia, tem a sua força ali ou não existe. E aí tem muita gente que peca nisso, né? Que erra, achando que não existe batalha. Tem muita gente que age naturalmente como se não existe nada, como se não existe, age naturalmente. E vai acostumando, como você falou. Vai acostumando com o pecado, vai acostumando com a guerra. Não, é só uma lutinha. Não é só alguém que se levantou contra você. É só alguém que está puxando o seu tapete, querendo tomar a sua cadeira. Então, existe sim. Existe sim. Você precisa escolher. Quer viver em paz ou quer viver na guerra? Entendi. E também, nesse contexto também, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Jesus quem disse, isso não é coisa nossa, né? Foi o próprio Senhor Jesus que ele disse, quem não é por mim é contra mim. Pronto. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, assim, no Evangelho não existe uma terceira via, não existe a possibilidade de uma isenção. Ou você está no reino de Deus ou você está no reino das trevas. Isso. Né? E o apóstolo João, quando ele vai escrever a sua primeira epístola, ele fala isso, que os filhos do diabo são manifestos. Então, às vezes, o que você precisa entender é que tem forças do mal atuando para quererem impedir o seu progresso. Por quê? Porque Deus,
planejou você na eternidade. Você não é obra do acaso, você não é obra, não é resultado do encontro de seus pais, você não é um processo bioquímico somente, você é alguém criado dentro do propósito de Deus. Deus internalizou você. E é por isso que as forças do mal, o inimigo, ele luta tanto contra a sua vida. Porque ele sabe que você tem um propósito nessa terra e o propósito que Deus tem contigo é poderosíssimo. Por isso que ele está lutando contra Ele você. quer destruir o teu propósito. Ele quer destruir isso aí. Já que ele perdeu o dele, eu vou acabar com o dos outros. Exatamente, exatamente. Agora, é interessante a gente perceber isso, por quê? Porque ele vai fazendo isso de maneira sorrateira. Até para você que é crente, você que é cristão, você precisa entender o nível de batalha que você está vivendo. Tem algo, ô pastor Adriano, que tipo assim, que a gente às vezes crente não percebe, que a gente vai... Como é que é aquela ideia que você tratou até num dos nossos cultos, nas nossas reuniões? O senhor tratou algo parecido com isso, falando sobre a questão de tornar-se ritualístico, legalista. Como que é essa ideia aí? Me refresca aí esse assunto, porque essa palavra foi muito forte, hein, pastor Adriano? Essa foi muito forte. O que a gente percebe é que, assim, a guerra se intensifica, né? A guerra se intensifica, porque o inimigo, ele não cria autoridade, ele explora permissões. O inimigo... Volta ao vídeo e ouve isso aqui de novo. O inimigo, ele não cria autoridade, ele explora permissões. E essas permissões, elas aparecem como brechas. E essas brechas, quem dá é você. Isso aí. Ninguém fala para você ir fazer, não. Você decide ir. Alguém pode até apresentar para você, né? E aí nós precisamos entender que essas brechas, elas existem. Sim. Brechas no caráter, pecado não confessado cria território ocupado. Como é que é? Repete isso aí. Pecado não confessado cria um território ocupado. Então você confessar pela sua boca, você falar que você pecou, que você errou, que você fez e tal, né? Você confessar ao Senhor. Interessante que Salmo do número 23, você pode ler aí, pastor Janda? Salmo 23. Salmo 23. Desculpa, Senhor é meu Salmo pastor. 32, desculpa. Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. 32:3. 32:3. Vamos lá. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Enquanto me calei. Então, cada vez que você calei. se cala, os seus ossos, eles vão se enfraquecendo. Ou seja, a pessoa fica sem estrutura. Sem estrutura. Para viver. Para viver, pra vida, para motivar, não tá motivado, tá desanimado. E aí, quem sabe você tá desanimado, tá desmotivado, você não consegue mais ir para a igreja como antes, você não consegue mais adorar ao Senhor como antes, você não consegue mais ler a Bíblia como antes, se fortalecer como antes. De repente, é algum pecado não confessado, que aí, quando você não confessa, o inimigo vai tomando posse do território que deveria ser a glória, e agora é só uma culpa pesada que envelhece os seus ossos. Espiritualmente falando, você não consegue caminhar mais como antes. E aí o pecado não tratado se manifesta como primeiro ele no interior e depois aparece nas suas atitudes. E a pergunta que eu quero te fazer, pastor Janta, é o seguinte: por que o pecado se instala no coração antes de se revelar no comportamento? Isso é legal. Isso é legal. Me explica por quê. Então, vamos trocar uma ideia nisso? Vamos. Vamos lá. Eu trago essa ideia aí dessa pergunta, por que se manifesta primeiro no coração? Aí vem à minha memória alguns textos sagrados. Primeiro texto de Tiago, né? Lá na epístola de Tiago, uma epístola geral, ele vai falar que o pecado, ele vem de uma cobiça, de um desejo, né? Isso. E esse desejo, ele vai gerar o pecado. É um desejo que a gente sente, aí o texto de Tiago vai falar sobre isso, que o pecado, uma vez sendo gerado dentro de nós, ele vem à luz, né? Essa cobiça, esse desejo, traz à luz o pecado. Então ele instala no coração para que ele possa está agir. no coração. E aí o próprio Senhor Jesus vai dizer, vocês estão preocupados em limpar o copo, olha aqui, ó. Vocês estão preocupados em limpar o copo pelo seu exterior, quando o interior está cheio de sujeira.
O que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo, isso ele conta para os discípulos, porque os fariseus falaram, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes das refeições, que era o hábito deles de purificação? E aí Jesus vai responder, o que entra não contamina, o que contamina é o que sai. Porque é do coração que procedem as maldades, adultérios, mentiras, corrupções. Então Jesus estava olhando para o coração, por isso lá em Provérbios vai dizer, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então veja, o que é o coração na perspectiva cristã? O coração é a sede da vida. É a sede da existência, é as raízes da vida. O que ele está falando vamos tratar das tuas raízes. Sim. Vamos tratar do que gera em você essa maldade. Então, quando Jesus nos ensina a orar no Pai Nosso, ele vai dizer assim, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí a gente pensa no mal o quê? Somente no mal, de fora para dentro. Não de dentro para fora. Exatamente. A gente está pensando assim, não, livra-me do mal, livra-me dele, que vai me fazer o mal. É isso. Livra-me do outro, que vai me fazer o mal. Mas Jesus não está falando isso. Jesus está falando, livra-me do mal que eu sou capaz de produzir. De gerar. Então, livra-me desse mal que está dentro de mim, que está na minha alma. Então, o que Deus está querendo tratar? Está tratando primeiro da raiz, da origem. Por isso, pastor Adriano, que esse texto que nós iniciamos a nossa fala, a nossa conversa de 2 de Coríntios é tão importante. Porque nesse texto ele está tratando sobre o quê? Sobre o campo de batalha da mente. Que tem um livro muito legal da Joyce Meyer, né? Sim. Que ela trata sobre isso. Então, o campo de batalha na mente. É nas raízes. É nos pensamentos. Então, por isso que a palavra de Deus ela fala que tudo começa lá, tem origem lá. Por isso você, preste atenção, você que está nos ouvindo agora, você precisa tomar cuidado com o que penetra o teu coração, cuidado com aquilo que é produzido dentro do teu coração, porque o teu coração precisa ser um terreno bom para receber a revelação da palavra de Deus e não as palavras que esse mundo traz, as imagens que esse mundo traz. Cuidado com o que você bota na sua frente, cuidado com os vídeos que você assiste, cuidado com as mensagens que você escuta, porque tudo isso gera semente dentro de você, vai gerar pensamentos, pensamentos gerarão atitudes, atitudes gerarão ações e ações gerarão um hábito pecaminoso. E aí você é derrotado, porque para aquele que você é derrotado, você se torna escravo. Se você se deixar ser derrotado pelo mal, você se torna escravo do mal. Então, é por isso que a Bíblia fala que a origem é no coração, entendeu? Existem as brechas. Existem. E a origem é no coração. Sim. E aí, diante das brechas, ele começa a atuar. Ele atua com as suas estratégias. Sim. Né? Se nós pegarmos aí as barricadas num ambiente de guerra, serve para impedir o avanço de uma tropa. Sim. Né? E aí o inimigo ele coloca uma barricada no seu coração, na sua vida, na sua mente, tentando obstruir o conhecimento de Deus. Sim. E aí, fazendo isso, ele faz com que a palavra de Deus gere compreensão dentro de você. Isso é uma estratégia. Primeira estratégia, distração superficial. Ótimo. Distração superficial espiritual. Lucas 8:12 está escrito assim, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não creiam nem se salvem. Como é que ele atua? A pessoa lê a Bíblia com a mente dispersa. A pessoa lê a Bíblia com a mente tranquila, não tá aí, com a mente dispersa. Lê a Bíblia, mas está lendo por ler. Lê a Bíblia por ler. Só que, na verdade, o inimigo ele precisa impedir, ele não precisa impedir a leitura da palavra de Deus. Na verdade, ele basta tirar a sua atenção, tirar o seu foco. Ótimo. E o que hoje nós estamos vivendo é uma distração generalizada. Exatamente. Não consegue mais parar 5 minutos para ler a Bíblia, não consegue parar mais 3 minutos para você orar, você não consegue mais focar. Porque aí, quando isso acontece, ele começa a distorcer a verdade. Quando você não foca na verdade, você distorce a verdade, porque você não está ligado na verdade. E quando você não está ligado na verdade, você distorce tudo. E aí é o que o diabo quer fazer, que o inimigo quer fazer. Primeiro, ele distorce, ele distrai, fazendo com que você tenha uma superficialidade espiritual.
agora ele vai distorcer a verdade. Como que ele faz isso? Como que ele faz isso? Na tentação de Eva, lembra de como Eva? Uhum. A tentação de Eva ali, na verdade, foi assim, ele botou uma dúvida no coração. Ele colocou uma dúvida. Qual é a dúvida? Foi isso mesmo que Deus disse? Se você parar para analisar lá o texto, depois você dá uma lida no texto, e aí o texto fala, foi isso mesmo que Deus falou? Porque, na verdade, o que o diabo bota é uma dúvida no seu coração daquilo que Deus fala. Deus fala assim, de toda a árvore do jardim comereis livremente. Aí o inimigo, ele troca a ênfase da liberdade pela restrição, fazendo com que Deus pareça ser injusto. Uau. Ele troca a ênfase da verdade, né? Sim. A ênfase da liberdade. Da liberdade. Na verdade. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade. Ele troca a ênfase da liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Só que você vai ter consequência. Troca a ênfase da liberdade pela restrição, fazendo Deus parecer injusto. E é o que nós pensamos, eu acho que você já passou por isso. Você começa a pensar assim, pô, será que Deus foi justo em permitir que isso aconteça com fulano, com ciclano, com beltrano, né? E aí, quando acontece um bloqueio na revelação, a gente passa por uma outra fase, que é o esfriamento espiritual, né? Sim. E a pergunta é, a pessoa consegue viver fria espiritualmente, pastor Jonas? Certamente que não. Ela, na verdade, vai viver uma religião, mas viver a fé cristã, ela não consegue viver. A fé cristã não é vivida de modo morno. Não dá para você poder viver a fé cristã sem intensidade, sem comprometimento. Então a pessoa ela vai se afastando, vai deixando de viver a vida com Deus, e isso é estratégia do diabo, porque olha aqui o que a Bíblia diz, pastor Adriano, aqui em Efésios. Efésios é uma carta de Paulo em que ele vai falar muita coisa sobre batalha espiritual, né? Sim. E aqui em Efésios, no capítulo 10, ele vai falar sobre revestir... Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja, o diabo ele não tem só ciladas, ele tem ciladas astutas. Sim. Ele tem um caminho. Ele sabe como chegar até o seu coração. Ele não vai chegar com 2 chifrão. Ele não vai chegar até você aí com um chifrão, com um olho vermelho, dizendo eu sou o diabo, eu vou te pegar. Não. A batalha espiritual passa muito mais por essa questão da distração, que hoje está muito presente, principalmente nessa necessidade, sabe? Nessa carência, nesse consumismo de vídeos curtos, de rolar tela, de correr atrás de coisas aceleradas e de não parar e refletir. Nós vivemos uma época em que nossos jovens, nossos adolescentes, nossos irmãos e irmãs não estão mais refletindo a fé, não estão mais contemplando a beleza de Deus. Quando o salmista dizia, uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor e para que eu possa receber a sua instrução. A gente agora já não quer mais parar tempo para meditar, né? Como diz lá em Salmos no capítulo 1. Então, tudo isso é uma demonstração, pastor Adriano, disso aí que o senhor acabou de falar. Que a gente pode estar sendo vencido na guerra pelo entretenimento, pela distração, pela troca de uma vida intensa com Deus por simplesmente rituais. Isso. Que a gente já sabe fazer. Isso faz com que a pessoa fique o quê? Apática. Exatamente. Apática espiritualmente. Exatamente. Desânimo, aí perde o primeiro amor e vive uma rotina vazia espiritual. Não, e outra coisa que, falando aqui agora, me trouxe à mente, uma coisa muito, muito importante que muitas vezes acontece, principalmente no nosso meio pentecostal, porque nós somos pentecostais, a gente crê na atualidade dos dons, eu creio no poder da palavra profética, eu creio no poder dos dons de palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, todos os dons que a Bíblia apresenta, nós cremos. Só que assim, a gente vive uma época em que as pessoas estão atrás de visões, que eu costumo chamar de visagens, as visagens, né? As pessoas vão atrás das visagens,
das palavras de um determinado guru espiritual e não ficam com a Bíblia. E aí você é guiado por uma visão que dizem a respeito do seu futuro que pode ser verdadeira ou não, mas você não pega essa visão e transforma essa visão em uma arma espiritual, em uma busca a Deus, em uma intensidade de buscar revestir-se, né, das armaduras espirituais. Então, por esse motivo, a gente tem muitos fracos entre nós. Sim, Pessoas que o texto está dizendo, fortalecei-vos. sim. Por que essas pessoas precisam se fortalecer? Porque elas são fracas, porque elas só vão atrás de coisas que são místicas e Isso. não de coisas que são espirituais, porque há uma diferença muito grande entre o que é misticismo, religiosidade, ritualismo e o que é, de fato, uma vida espiritual intensa, poderosa. A pessoa fraca, ela fica neutralizada à sensibilidade espiritual, Sim, né? Ela olha aí, ó. ela normaliza o pecado. Olha, isso aí é sério. Porque isso daí é tão sério, que tem gente que tá ouvindo a gente, que você tá na fornicação, no adultério, tá na corrupção, tá na mentira, tá roubando, furtando do teu trabalho, e você tá achando que isso é normal, que isso é algo aceitável, porque Deus não falou nada ainda. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus está olhando para o que você está fazendo e na hora exata, Salmo 50, é só abrir lá, Salmo 50 está dizendo, você achou que porque eu estava em silêncio eu concordava com as tuas práticas, mas eu vou quebrar o silêncio e vou te chamar a juízo. Cuidado, cuidado para você poder não normalizar o pecado. Porque, na verdade, o que acontece? O inimigo, quando você não normaliza o pecado, como você falou, pastor Jonatas, ele não começa te levando ao pecado escandaloso. Sim, Ele começa diminuindo a sua sensibilidade espiritual. Quando você diminui a sua sensibilidade espiritual, isso faz com que você viva uma prática, na verdade, transforma a sua devoção em rito. olha Vira isso. normal. É. Não, tá normal, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vamos maquiando aqui, meu pastor não tá vendo, minha esposa não tá vendo, minha namorada não tá vendo. Então, tá tudo tranquilo. E aí, isso acontece com a pessoa que perde a sua sensibilidade espiritual. Então, nós precisamos entender como é que isso acontece. Primeiro, com excesso de ruído. Legal. Isso acontece com excesso de ruído. A pessoa está na casa, mas vive com a mente cheia. O que acontece é que o coração dela está presente, mas ela não está atenta ao que Deus está falando. Sim, Segundo, ela tem uma rotina sem revelação. Ela ora, ela lê a Bíblia, ela vai ao culto, mas tem uma vida ativa na igreja, mas o seu ritual não é na verdade, a vida dela não vira um relacionamento com Deus. sim. Ela vira um ritual. É como se tivesse todos os dias a mesma coisa, os dias a mesma coisa. Então, faz com que ela passe para uma terceira fase. Qual é a terceira fase? É progressivo, né? Excesso de ruído, rotina sem revelação, e aí traz ali uma tolerância progressiva, como você falou. O que antes incomodava espiritualmente, hoje não incomoda mais. O que antes era pecado, hoje não é pecado mais. O que antes trazia tristeza quando você pisava fora do caminho que Deus traçou para você, hoje já não faz mais. Então a consciência não morreu. Ela ficou o quê? Anestesiada. É o que os antigos chamavam de a mente cauterizada. Lembra dessa expressão? Que Cauterizada. antigamente nossos pais falavam isso. Era. Ele fala, esse aí tem a mente cauterizada. O que é cauterizar? É você anular sentido. Você já não tem mais Não consegue sentir. sensação. Não consegue, não consegue. Perdeu a Perdeu o capacidade discernimento. Exatamente. E aí começa a confundir. Quer ver um negócio interessante? Emoção com unção. Exatamente. Começa a confundir barulho com glória. Começa a confundir atividade com presença. E aí, quando você para analisar a vida da pessoa, o inimigo não vence, ele venceu sem escândalo. Ele venceu a pessoa está na igreja, ela está no meio evangélico, na sua célula, na igreja, no que for, ela não está ali pecando escandalosamente. Ela está sendo anestesiada. E quando vai ver, está dentro da igreja, mas está fora ao mesmo tempo. Exatamente. E isso pode acontecer com qualquer um de nós, hein? Qualquer um de nós. A gente precisa tomar cuidado. Por isso que o conselho do Senhor para nós é quem está de pé, cuide para que não
caia. A gente precisa tomar os devidos cuidados. Agora, pastor Adriano, identificamos essa batalha. Estamos em guerra. É como diz Warren Wiersbe, né? No seu comentário, ele fala assim que o cristão precisa entender que ele não está num parque de diversões. Isso. Ele está num campo de batalha. Exatamente. E mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que lidar com o inimigo. E o inimigo que ele tem diante dele se mostrará mais forte do que ele, mais astuto, mais esperto, mais experiente do que nós somos. Agora o eu vou jogar inimigo pra que nós você. temos, Aham. ele é poderoso. Estamos em guerra. Estamos em guerra. Agora, quais são as armas Pronto. da nossa milícia? Quais são as armas que o crente, que você que está em casa aí pode usar para vencer as forças do inimigo nessa guerra? Vamos pensar um pouco sobre isso juntos? Vamos lá. Vamos lá. Bora. Vamos lá. O versículo diz, porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais. Primeiro, não é na tua força, não é na tua influência, não é no teu jeitinho brasileiro, não é na tua autoridade pessoal que você tem. Não, não. Não são carnais. Não é o que você produz, é aquilo que você carrega. Não é a tua força, é o que tem em você através de Deus. O que tem em você, o que você vem acumulando de Deus. Você não busca o que você pode fazer, mas você busca aquilo que Deus pode fazer na tua vida, né? Aí você me disse uma vez de um livro sobre as armas, Uma palavra, palavra, assim, que eu ouvi. né? Que você ouviu, que é muito interessante, eu adorei. É nesse texto. Vamos lá. Nesse texto de 2 de Coríntios, capítulo 10. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui que eu estava em Efésios. Então, nesse texto de Coríntios 10, o texto vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pronto. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando todo entendimento à obediência de Cristo. Então, aqui é levar todo o entendimento à obediência, essa ideia aqui do A craseado, né? Para dizer que a obediência aqui, ela está sendo usada com um artigo definido. Isso. Então, tem um artigo definido aqui. Então, essa ideia do artigo definido é para dizer que a obediência, é o tipo de obediência correto. Qual é o tipo de obediência que nós temos que levar todo o pensamento cativo até essa obediência? É a que você aprendeu dos seus pais? De Cristo. Pronto. É a obediência de Cristo. É de Cristo. Exatamente. E isso aqui é muito legal, porque, assim, a minha obediência falha, a sua obediência falha. Se alguém aqui falar que não tem pecado, ele já está pecando, como diz a própria palavra de Deus. Todos nós falhamos, todos nós pecamos. Mas o texto não está dizendo para a gente levar todo entendimento cativo a obedecer a Cristo. Não é levar o meu entendimento a obedecer a Cristo. É seguir o exemplo. É levar o meu entendimento para a obediência que Cristo fez, aquilo que Cristo obedeceu por mim, que eu não era capaz de obedecer, mas ele obedeceu, e eu confiar nesta obediência, que através da confiança, da fé, nesta obediência, eu serei capaz também de andar nesta fé como Cristo andou. Será que a gente consegue sistematizar a obediência de Cristo? Colocar assim numa planilha do Excel, numerar como é que é a obediência? Porque a gente entende de obediência aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Pediu, mandou, faz, né? Só que às vezes a gente não faz, não fazia, né? E aí tardava. Ou tardava a fazer. O fato de tardar, quando você tarda a obediência, também é desobediência. E aí, qual é o exemplo de obediência que nós aprendemos de Cristo? Será que a gente consegue sistematizar, colocar assim em números? Eu sei que é infinito. Aí a gente pode olhar para alguns textos sagrados e ir entendendo como foi essa obediência, quão perfeita foi a obediência do Filho. O Filho foi tão perfeito que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Na forma de servo, ele foi obediente. Mas para isso ele fez o quê? Esvaziou-se e submeteu-se à vontade do Pai. E aí eu dou um corte ao pastor agora, dá licença? Você que acha que você é o cara,
Você acha que você pode tudo? É, Você acha que não, porque você tem dinheiro, porque você tem influência, que você conhece fulano ciclano, e você acha que você está obedecendo a Deus, mas você precisa entender que Deus, Jesus, se esvaziou do Pai para que ele possa obedecer ao Pai. E você acha que você, com a sua altivez, vai conseguir alguma coisa. exatamente, exatamente. Então, assim, o que a gente vê é o próprio Jesus enquanto na missão, e até falei isso ontem na igreja, né, sobre Jesus Cristo na última semana dele na Terra, ele fala, Pai, eu cumpri tudo que o Senhor me mandou fazer. Eu cumpri tudo que o Senhor me mandou fazer. Olha só, parece... Eu não tardei o que o Senhor me pediu, eu não fiz corpo mole, É. eu não fui indolente, eu não dormi, eu não fui displicente. Ele sentiu satisfação, Exatamente. uma alegria de cumprir Exatamente. aquilo que o Pai falou para ele Isso. fazer. E eu gosto também da expressão aos hebreus, porque o escritor aos hebreus, ele usa uma expressão até que teologicamente há uma discussão muito grande, né? Porque o escritor aos hebreus ele vai usar assim, porque ele aprendeu a obediência pelo sofrimento que viveu, né? Por aquilo que ele passou, é como se Cristo tivesse aprendido a obediência. Porque, imagine, Deus só sabe mandar, né? Em tese, assim. E aí Deus, ele está mandando, Deus está ordenando, Deus está criando, Deus está determinando. Mas aí Jesus vem e fala, não, eu vou aprender o que é obedecer. E aí ele vem e obedece. Ipsilíteris, literalmente, ponto por ponto. Tanto que ele fala, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir, eu não vou deixar passar um jota, um tio, eu não vou deixar um pingo dessa lei cair por terra, eu vou cumprir toda ela. Aí quando ele cumpre toda a lei, ele fala, agora confie em mim, acredita em mim, eu cumpri para que você em mim pudesse ser feito justiça de Deus. Por isso o diabo que quer acusar você, que quer perturbar você, ele tenta colocar na tua mente a culpa. Isso. A culpa... A guerra na mente. Exatamente. A culpa é o sentimento que sabota a nossa possibilidade de sustentar, de manter a vitória que já recebemos. Porque você já é mais do que vencedor. Escute o que eu estou falando para você. Você não vai vencer, você já venceu, porque quem venceu por você foi Cristo, que na cruz do Calvário, ele cravou a cédula que era contrária a você e expôs todas as forças do mal à vergonha, ao vitupério. Você está livre de todas as forças do mal. Nessa batalha, como disse Deus no Antigo Testamento para Josafá, nessa guerra não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. O Senhor está dizendo para você, eu já pelejei por você. Por isso você tem que crer na obediência de Cristo. Agora, como que eu faço isso? Você tem que estar em Cristo. Pronto. Você tem que estar ligado a Ele, conectado a Ele, porque a Bíblia diz, vocês me amarão se fizerem tudo o que eu vos estou mandando. Jesus falou, vocês demonstrarão que me amam quando cumprirem tudo que eu estou mandando vocês Então, Cristo cumprir. ele não trouxe um manual. Na verdade, o manual dele é a vida. Então, para nós aprendermos a obedecer como ele obedeceu, temos que conhecer e ser e estar nele. Sim, Né? sim. Estando nele, a gente consegue. É relacional. Relacionamento. Não tem um pacote de regras para você seguir. O evangelho não é uma religião. A religião tem um pacote de regras. Sim. A gente cumpre passos de uma religião, Sim. né? A gente cumpre etapas de uma religião, mas o evangelho não é religião. O evangelho é um estilo de vida e é um estilo de vida aprendido no relacionamento. E é nesse relacionamento que está a nossa vitória. Por isso que a batalha que acontece na mente tem mais a ver com o entendimento do que você já é do que com aquilo que você quer se tornar. Oxe. Meu Então Deus, as pessoas é estão isso aí. procurando ser quem elas já são. Uhum. E aí nessa busca de ser quem elas já são, elas estão dizendo para si mesmas, eu ainda não sou, mas serei. Isso. Quando na verdade o evangelho é, você já é, mas ainda não manifestou. Então veja, João escrevendo a sua epístola, ele vai dizer, e agora somos filhos de Deus. O que nós somos? Filhos de Deus. A gente é o filho de Deus. Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais. Onde que a gente está sentado? É aqui no podcast? Não, a gente está sentado nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então, nós já somos isso, nós já estamos lá, nós já recebemos os benefícios da vida vindoura. Por quê? Porque ele nos concedeu isso. Só qual é a diferença? É que ainda não se manifestou.
Ainda não se manifestou. Por isso, Romanos capítulo 8, que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Você não vai se tornar um filho de Deus. Você já é filho de Deus porque Cristo conquistou isso para você. E o diabo está querendo dizer para você assim, come do fruto, porque o dia que tu comer, tu vai ser. Tá entendendo a ideia? Isso. A ideia de Satanás é essa, a batalha é essa. É isso aí. É na identidade. Ele está dizendo, você ainda não é, mas o dia em que você comer, você será. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quem disse isso foi Deus. Ele precisava comer alguma coisa para ser igual a Deus? Não precisava, porque ele já era igual a Deus. Exatamente. E é aqui que está o grande X da questão, porque o diabo vai trabalhar na tua identidade. A guerra que nós estamos vivendo, que faz sabotar os teus sonhos, que faz sabotar os teus projetos, que faz sabotar o plano de Deus na tua vida, está no campo da tua identidade. Você não está entendendo quem você é. Você não compreende a sua natureza. E é por isso que você é vencido pelos ventos, né? Como diz a palavra, pelos ventos de doutrina, pelas circunstâncias, pelas situações. As situações acabam rompendo e vencendo você, porque você acaba não entendendo quem você é. É você, filho de Deus no trabalho, é você, filho de Deus na família, é você, filho de Deus na igreja, é você, filho de Deus nos negócios, é você, filho de Deus. Manifeste quem você é em todas essas circunstâncias. E aí o diabo começa a perder força para que se cumpra o que está lá em Tiago, o capítulo 4, salvo o melhor juízo. Tiago vai dizer o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos a certeza que temos a batalha, sabemos que com as armas, que é estar em Cristo. Então você acredita que quem está nos ouvindo, se estiver em Cristo, consegue vencer as batalhas que há na mente? Perfeitamente. 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 Todas as batalhas no campo da mente passa pela ideia de você compreender em quem você está. No Evangelho, pastor Adriano, isso você sabe, obviamente. No Evangelho, ser é estar. Vou repetir isso. No Evangelho, ser é estar. E há de ser que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Estar é. Então, no Evangelho, ser é estar. Calma aí, fala de novo. Vamos para o pessoal pegar. Vai, mais uma vez, por favor. No Evangelho, ser é estar. A Bíblia diz em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que há de ser que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque no Evangelho, você é em quem você está. O estar não é um lugar, não é você estar num lugar físico, não é um espaço. O estar é uma pessoa. Ou você está em Cristo, ou você está em si mesmo. E se você estiver em si mesmo, você é derrotado pelo mal. Agora, se você estiver em Cristo, você é nova criatura. E as coisas velhas passaram. Inclusive, em sendo nova criatura, você vence as batalhas da mente. Por quê? Porque essa nova criatura recebeu uma mente renovada. A mente de Cristo. A palavra diz que nós recebemos a mente de Cristo e nós pensamos a partir de uma perspectiva de Cristo. Então, por isso é importante que você, meu irmão, você, minha irmã, você que está ouvindo, esteja conectado em Cristo, porque é nele que você será uma nova criatura e vai vencer as batalhas na mente. E não somente isso, pastor Adriano, mas a Bíblia também apresenta para a gente uma série de armas. Sim. Lá em Efésios, capítulo 6. Por favor. Efésios 6, a Bíblia vai falar pra gente que a gente pode ter, a gente tem lá o capacete da salvação. Isso. O texto, Paulo começa com o cinturão da verdade, né? É o que ajusta. É muito legal, só pra gente poder, que a gente já tá caminhando pro nosso fim aqui, né? Já, rapaz, nem parece, muito né? Rápido. A gente já tá falando quase 1 hora. Mas assim, Paulo, quando começa falando sobre as armaduras de Deus, ele está tendo em mira, está visualizando um soldado romano que está ali bem equipado, né, com todo o seu armonário. E quando Paulo está pensando no soldado romano, ele está pensando numa armadura que pesava em torno de 35 a 45 quilos. Então, veja, não dava para ser alguém raquítico, alguém
fraco, alguém sem treinamento para andar com aquele equipamento. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o BOP, né? E o BOP, quando ele se prepara, ele sai com peso para poder ir... quilos. Mais de 15 quilos. Mais de 15 quilos. Mais de 15 quilos. Então, veja, além de estar com armamento, de ter uma técnica, de ter uma tática, de entrar lá e poder lutar e tal, ele está com peso, ele tem que ter um preparo físico para aquilo. Por isso que tem treinamento, por isso que tem acompanhamento médico, por isso que dentro da academia eles precisam malhar bastante, se exercitar bastante. Porque se não estiver exercitado, não consegue caminhar com o peso das armaduras. Assim são muitos crentes. Eles não conseguem caminhar com o peso das armaduras de Deus. Por quê? Porque não estão fortalecidos em Cristo. Por isso que é fortalecei-vos no Senhor. Você primeiro tem que se fortalecer em Deus. Se fortalecer no Senhor. Buscar a sua presença. Depois vem as armaduras. Aí a relação. Paulo começa com o cinturão da verdade. E aí tu tem aí até uma ideia bem legal sobre o cinturão da verdade, sobre a couraça da justiça, sobre o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Não vai dar tempo, acho que já é o próximo podcast. Fica pro próximo podcast. Mas o cinturão da verdade, ele combate o quê? A mentira. Exatamente. O cinturão da verdade, ele sustenta toda a armadura. Sem ele não é outra, você não consegue colocar as suas peças que possa do armonário. Do armonário, né? Porque e aí ele sustenta toda a verdade em cima da guerra que é na sua mente para destruir. Aquilo que tu falou no começo. Falei no começo. Então, se deturpa a verdade. Aí tu com o cinturão da verdade... Você sustenta. Exatamente. E aí qual é a verdade? É a palavra de Deus. Sim, sim. Se nós tivermos a palavra de Deus, pode vir pensamento, pode lançar a palavra no seu ouvido, podem falar o que você for, o que você estiver escutando, e aí você tem que estar baseado na palavra. Porque você pode ser fraco, mas com a palavra você é forte. Você pode ter 1,30 m de altura, mas com a palavra você é grande. Sei. Você, com a verdade que sustenta toda a sua preparação para a guerra, você vai longe. Isso aí. Você vai caminhar no campo da batalha firme, sabendo que você não está com qualquer arma. Você está com a arma das armas, que é a palavra de Deus. Isso aí. E essa couraça da justiça que o texto fala aqui é bem interessante. Muita coisa que tem que falar. Vai ficar para o próximo podcast. Você deixa aí o seu comentário no vídeo, que a gente vai voltar aqui para poder falar um pouco mais sobre essas armas, né? Porque tem muita coisa aqui para a gente poder tratar. Mas assim, falando sobre o cinturão da verdade e também pegando já a ideia da palavra como a espada do Espírito, Sim. Só vou deixar uma dúvida aqui, não vou abrir, ok? Levanta. É só para a gente poder pensar um pouco. Essa verdade aqui que está falando, você falou aí que é a palavra, e falou muito bem, é a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é esta, é a palavra. Só que aí, lá embaixo, fala da espada do Espírito, que é também a palavra de Deus. Então, veja. Vai. Aqui, ouvindo. A palavra e a verdade, ok? Verdade de cinturão, palavra de Deus, espada. A gente poderia dizer, aí não é para responder agora, é só para ficar para o próximo podcast. A gente poderia dizer que a verdade aqui seria a palavra escrita, a palavra dada no Evangelho, que a gente tem que consultar a Bíblia Sagrada. Sim. E a gente poderia dizer que a espada do Espírito, que essa palavra seria uma palavra revelada, uma palavra rema, a palavra dita, a palavra pregada. Porque tem muita gente que às vezes vai estar no carro, vai estar no ônibus, vai estar no metrô. Talvez você esteja ouvindo a gente no metrô, no ônibus, no Spotify, no Deezer, sei lá onde você de repente está ouvindo aí um dos seus transmissores aí de podcast, né? Um dos seus tocadores de podcast. E você, de repente, está ouvindo e está falando assim, pô, mas não dá para eu poder ter tempo, eu não estou tendo muito tempo para ler a Bíblia. Mas ele está ouvindo a palavra. Essa palavra não serve também como uma espada, né? Seria essa palavra falada, pregada, uma espada. A espada que a gente guerreia, até para a gente poder usar como Jesus usou contra o inimigo, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, né? Então, assim, podemos pensar sobre isso para o próximo podcast. Exatamente. De repente a gente discute esse assunto já aqui. Já estou até guardando aqui para
O próximo. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro encontro. Acredito que tem conteúdo aí para você poder rever. Segue a gente, acompanha a gente no canal. Esse canal está começando com o propósito de abençoar a sua vida, de trazer conteúdo cristão, de passar para você informações abençoadíssimas, e eu tenho certeza de que Deus falará ao seu coração. Vem com a gente, cola no Pai, que Deus tem muito mais para te dar. Pastor Adriano, suas últimas palavras, fala aí algo, fala com o povo aí para a gente poder encerrar a nossa participação. Bom, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar, como o pastor Jonatas está chamando também, né? A você nos seguir aí nas nossas redes sociais, nesse canal aqui, Cola no Pai. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá? Você vai aprender bastante, porque não estamos falando só da nossa experiência de vida. Estamos falando de quem nos impulsiona, de quem nos move, de quem nos traz a vida, que é Cristo, que é a palavra de Deus, que não transformou só a nossa vida, mas também transformou a vida de quem está do nosso lado. E ontem eu ministrei a palavra de Deus falando que nós somos geradores de vida. Nós somos dínamo. E eu tenho certeza que quando a gente estiver aqui, nós vamos gerar vida na tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo. Um abraço! Um abraço, valeu!